fotos que eu mostrei para vocês, tá? Essa situação aqui, da célula com sombreamento particular em cima dela, é um sombreamento fixo, independente da hora do dia. De manhã, meio-dia, de tarde. Qualquer horário do dia, essa célula está sombreada, tá? Diferentemente, essas outras aqui, né? Dá para vocês entenderem que isso é uma sombra temporária, né? Por quê? Porque depende da posição do sol, né? Aqui pode ser, sei lá, pode ser de manhã e de tarde tem sol aqui, né? Nesse aqui, tá? Aqui pode ser de manhã e de tarde tem sol, ou de tarde e de manhã tem sol, né? Entendeu? Então, o sombreamento dessas células aqui, nesses dois casos aqui, são temporários. Essas células, elas podem ficar operando dessa forma indefinidamente. Só que essa condição aqui, a gente não pode deixar. Por quê? Porque ela criou aqui um ponto quente. E esse ponto quente vai estar lá todo dia. Todo dia aquele ponto quente vai estar lá. E aí o que acontece? Ele vai degradar mais ainda. Essa célula, ela vai sofrer um degradamento maior, uma degradação maior, né? Do que as outras. Consequentemente, o desempenho do módulo vai sofrer, tá? E essa célula pode, inclusive, sofrer um coeficiente de temperatura para a... Não é que ela vai pegar fogo, né? Mas ela vai esquentar tanto que vai queimar o material, né? Tá? A camada de reflexo, né? O EVA, todos esses materiais que estão em contato com essa célula aí, eles vão degradar mais, né? O Tedlar, que está por trás da célula, ele vai esquentar mais, né? Então, os materiais são plásticos, né? São polímeros, né? Eles podem, né, derreter, tá? Carbonizar, ficar carbonizado, né? Então, essa célula, ela se mantido desse jeito por muito tempo, porque isso aqui não é, assim, uma horinha, duas, pessoal. Eu estou falando muito tempo, assim, meses, tá? Operando dessa forma, essa célula ela vai sofrer mais. Então, esse módulo aqui vai perder desempenho, tá? A ponto de perder desempenho totalmente, tá? Ou seja, carbonizar a célula, né? E sofrer um dano severo, né? No módulo. Ok, pessoal? Ô, Manuel. Oi, pessoal. Esses módulos eles podem estar ligados em série ou paralelo, né? Eu posso ter uma tensão maior do que a tensão do módulo na saída do sistema, né? Ligando eles em série. Isso, pode ser. Aí, nesse caso, todos os módulos que estivessem em série com essa célula aí, né? Com esse módulo que está com essa célula defeituosa, eles estariam com a geração reduzida, não é isso? Segura só um pouquinho. Próximo slide vai resolver esse problema. Beleza. Legal, essa pergunta. Boa. Manuel. Oi? Oi? Você falou? Se no caso dessa célula aí, nesse módulo, melhor dizer, tivesse, por exemplo, diodos de bypass, mitigaria esse ponto quente ou não? Depende do que é afetado, tá? Se a intensidade, né, da consequência é maior ou menor, porque o diodo de bypass ele não faz tanta mágica assim, né? Mas ele ajuda bastante, a gente vai falar no próximo slide sobre ele, tá? Mas uma situação dessa aí, o diodo de bypass ele não atua não, tá? Porque a célula ela está parcialmente sombreada, né? Tá? Então, o diodo ainda não consegue polarizar diretamente, tá? Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, professor. Deixa no próximo slide. E aí, pessoal, como eu comentei aqui com o professor Vitor, né? Ele falou sobre o diodo de bypass, tá? Então, esses diodos de bypass, eles estão instalados no módulo, tá? Eles são desse jeitinho aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de um módulo com diodo de bypass, tá? Os diodos, eles são justamente para fazer esse bypass, tá? Esse jumper. Ele vai bypassar um conjunto de células, quando elas estiverem, né, com uma tensão menor do que o outro conjunto de células. Então, um esqueminha mais embaixo, vocês vão entender. Para que serve esse diodo de bypass? Não. Justamente para desviar a corrente, ao invés da corrente, como todo mundo está em série aqui, né?
ao invés da corrente passar por todas as células, se tiver algumas células sombreadas, tá? A corrente desse conjunto de células aqui, tá muito ruim vocês verem, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Azul. Não, preto. Preto não dá para ver também, não. Deixa eu ver que coisa para vocês verem aí. Amarelo. Mais ou menos, né? A corrente desse conjunto de células aqui vai ser desviada pelo diodo. Tá? Então, o diodo bypass ele desvia a corrente quando algumas células estão sombreadas no módulo fotovoltaico. Aí vamos entender melhor nesse próximo desenhozinho aqui, ó. O esquema, basicamente, é desse jeito aqui, ó. Tá? Os módulos fotovoltaicos, normalmente, eles têm 3. Aqui tem, esse esqueminha tem 4, tá? Mas, normalmente, os módulos fotovoltaicos, eles têm 3 diodos bypass, tá? E eles ficam desse jeitinho aí, ó. Em paralelo com um conjunto de células, tá? Cada conjuntinho de células desse aqui, a gente chama de submódulo. Isso é um submódulo, tá? Então, um módulo fotovoltaico, normalmente, ele é formado por 3 submódulos. Okay? Cada submódulo tem o seu diodo de bypass. E aí, o que acontece? Quando a gente tem algumas células, né, sombreadas ou com algum problema, esse diodo aqui, ele fica diretamente polarizado, tá? E aí a corrente, ó, em vez de fluir por aqui, ela flui pelo diodo. O diodo, ele dá um caminho, fornece um caminho alternativo para a corrente. Para que isso, Manuel? Para justamente o que o professor Vitor falou. Para que essa célula aqui que esteja ruim não afete toda a série do módulo fotovoltaico. Porque imagina só se eu estou com uma célula ou duas sombreadas, né, no módulo fotovoltaico. Então, todo aquele módulo está sendo afetado. A corrente do módulo vai diminuir por causa de duas células? Não. O que vai acontecer? Esse submódulo, ele vai ser, não é desabilitado, né? Mas ele vai ser bypassado, ou seja, ele não vai influenciar na corrente. Ou seja, essa corrente aqui, se essa célula estiver produzindo lá seus 10 amperes, tá? Esse módulo aqui vai estar produzindo 10 amperes. Mesmo que aquelas células ali estejam sombreadas, tá? Mas só que todo benefício tem um custo, né? O que vai acontecer, como o diodo de bypass, ele bypassou, né? Várias células que estavam em série, né? A tensão do módulo vai diminuir, ok? A tensão do módulo, ela vai diminuir porque você tirou algumas células do módulo, né? Elas foram bypassadas. Vocês compreenderam isso aí? Então, mano, o ideal era que cada célula tivesse um diodo de bypass, né? Isso. Eu não sei se está nesse slide aqui, mas existe um... Eita, agora esqueci o nome do fabricante. Existe um fabricante alemão de módulos fotovoltaicos que justamente ele fez isso. Ele colocou um diodo de bypass em cada célula, tá? E HJ... Esqueci agora. Se tiver aqui nesses slides, a gente comenta, tá? Mas o ideal seria que cada célula tivesse seu diodo bypass, e isso aí já foi desenvolvido, né? Um fabricante AE Solar, não lembro agora. AE, não estou fazendo marketing deles não, mas essa coisa aqui, ó. Diga aí, professor. Nesse caso aí, se o fabricante pensasse em colocar um diodo de bypass para cada módulo, não tem viabilidade econômica, né? Um diodo de bypass para cada célula, o módulo, você está falando. Você falou para cada célula ou para cada módulo? Pois é, não foi comentado que para cada célula sim, o ideal sim, fosse que um módulo. Isso aí não teria viabilidade econômica. O módulo seria, já é caro o módulo, imaginou um diodo bypass para cada célula? Mas os diodos bypass da Solar que eles fizeram são bem pequenininhos, tá? Eu não sei se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui nos slides, mas eu... Peraí, deixa eu só passar aqui rapidamente. Tem não.
Não tem aqui no slide, não. Deixa eu... eu vou ver se eu acho a foto deles para vocês verem. Eles são pequenininhos, eles são tipo SMD. Tá? Eles são diodos SMD. E eles estão justamente instalados do lado da célula. Eles ficam assim. Ficam aqui, assim. Cada célula tem um diodinho. Eles fizeram uma patente disso aí. E só eles podem fazer essa solução. Eles patentearam uma coisa óbvia, né? Botar um diodo em paralelo com a célula. Mas ninguém patenteou, eles patentearam, né? Mas é só colocar de 2 em 2 células. Vai que, né? Bom. Né? Mas, vocês entenderam, pessoal, esse efeito do diodo de bypass que ele faz? Uma dúvida? Eu tenho, Manuel. Foi, Márcio. No caso do slide anterior, que tem aquele galho cobrindo a célula, né? E ela está bem aquecida. No caso, ela não está gerando. Né? Aí, no caso, o diodo bypass resolveria, ou estaria atuando aí, ou não existe nesse módulo daí? O diodo de bypass, ele precisa de... O diodo, né? Um diodo qualquer, né? Ele precisa de 0,7 para conduzir, né? Para conduzir, né? Então, como a célula, né? Ela é 0,6, 0,60 e pouco, né? Ele só conduz quando a célula efetivamente parou totalmente, zerou a tensão dela, entendeu? Desse jeito aqui, ele ainda não conduz, não. Ele não consegue conduzir, entendeu? Porque a tensão não diminuiu tanto assim, entendeu? Entendi. Para dar para esse polarizar diretamente. Agora, assim, aí eu vou mostrar daqui a pouquinho, tem um experimento que eu vou mostrar um artigo, vocês vão entender isso aqui que eu falei, tá? Mas o diodo de bypass, ele precisa que ou uma célula completamente foi desconectada do circuito, né? Foi sombreada, ou então várias células estejam com essas pequenas sombras para que dê o total do 0,7 para ele conduzir. Entendeu? Não é assim, uma célula só, essa sombrinha que eu mostrei no slide já conduz. Não. Por isso que ela está quente. Entendeu? Porque justamente a corrente não está sendo desviada. Porque se o diodo de bypass desviar, a célula não esquenta. Entendeu? Entendi. Tá? Então, no caso, um sombreamento, você pode voltar o slide um pouco? Claro. Então, assim, pela lógica, esse de baixo aqui, esquerdo abaixo, né, que está um sombreamento grande, pela lógica, provavelmente ele estaria aí atuando e evitando que esse módulo fosse todinho, talvez, né? Possivelmente sim. Possivelmente os diodos de bypass aí estão atuando porque embora vocês estejam vendo aí que tem uma sombra no módulo, né? Mas tem radiância chegando nessa célula. Tem radiância. Pouca, mas tem. E pouco, mas tem. Né? Porque a radiação difusa, lembra lá que eu falei aí? Quando não tem direta, mas tem difusa. Sempre tem difusa. Então, por mais que pareça que não está chegando, mas está chegando em radiância aí, né? Então, só verificando mesmo, aí não sei o que dizer, né? Aí eu não sei, eu vou até anotar isso na wishlist para fazer um trabalho de pesquisa desse jeito, nesse sentido. Para ver em que situação, efetivamente, nesse de sombreamento assim, se o diodo de bypass atua ou não atua, né? Isso é um bom trabalho de pesquisa. Para ver qual eu preciso sombrear quantos por cento do módulo, em que horário, em que condições, para o diodo de bypass atuar, né? Tá? Mas a finalidade do diodo de bypass é justamente essa, é evitar que haja uma redução da corrente elétrica devido ao sombreamento de algumas células do módulo. Tá? Fala, Bruno. Professor, por coincidência, dias atrás, eu não tinha muita experiência assim, com o uso de células. Nunca, assim, já até abri um módulozinho desse, a parte de conexão atrás, mas não confesso que eu não tinha nem visto diodo. Não sei se existe alguma célula menor que não tem diodo de bypass, mas nem sabia da existência. E aí um colega me perguntou, ele está usando em uns projetos, uns painéis, ele me perguntou sobre o diodo e tal, se podia dar defeito. Aí eu imaginei que era um diodo tipo aqueles diodos de roda livre, né? Aqueles diodos para proteção, alguma coisa assim. Aí eu disse, rapaz, diodo geralmente, se ele queimar e ficar em aberto, não vai fazer diferença nenhuma, mas se ele ficar em curto-circuito, pode fazer. Aí eu queria perguntar justamente isso, se esse diodo pode modificar o funcionamento
módulo de alguma forma? Não, o diodo de bypass ele só atua, Bruno, quando existe um sombreamento em algumas células do módulo fotovoltaico. Tá? Ele é para fazer, a função dele é só essa, é desviar a corrente, como está aqui no desenho aqui, desviar a corrente, deixa eu apagar aqui esse monte de risco que eu fiz aqui. Desviar a corrente quando tem algumas células sombreadas. Essa é a função dele. Só essa. Ele não serve mais para além do que isso. Tá? Agora, sim, o diodo de bypass ele pode dar problema? Pode. Tá? Algum defeito de fabricação, quando ele está conduzindo, está com uma resistência dinâmica maior, alguma coisa assim que ele esquenta. Qualquer problema no módulo fotovoltaico, Carlos, é para estar gravando, é o Otacílio, né? Não deu? Esqueci agora o nome. O Otacílio não entrou no comecinho da aula, não. E cadê ele? Ixi, Maria. Tá aqui. Mas eu acho que ele perdeu uns 10 minutinhos da aula. Ele tá gravando, ele mandou uma mensagem aí. Beleza, Otacílio? Tô todo mundo dependendo de você, Otacílio. Quando um diodo desse dá problema, professor, é uma questão de garantia do módulo fotovoltaico, entendeu? Deu problema no diodo, você não vai fazer troca de diodo de módulo, ninguém faz isso não, tá? A gente aciona a garantia e o fabricante troca o módulo, tá? Não precisa andar com um monte de diodo na bolsa para dar manutenção em usina fotovoltaica. Não, de jeito nenhum, tá? A detecção desses problemas normalmente é com termografia, né? Quando aquece demais, tá? E, bom, é uma questão de garantia do módulo fotovoltaico. Tá? Beleza, pessoal? Vamos avançar. Então, aqui, ó, pronto, é justamente isso que eu ia mostrar para vocês. É esse artigo aqui, que faz um tempão esse artigo aqui, eu não sei, eu nem coloquei o ano dele, mas ele faz um tempão, mas eu acho que foi um dos artigos mais esclarecedores sobre o funcionamento do diodo de bypass, tá? O que o pessoal fez? Eles pegaram um módulo fotovoltaico, né? Com essa especificação aqui, e traçaram a curva característica, tá? Pegou o traçador de curva, né? E fez as medições. Aqui foi medido, não foi o fabricante, não. Foi medido. Esses valores aqui foram medidos com o traçador de curva, tá? Potência nominal 262. E o que eles fizeram? Eles pegaram o módulo, não sei se dá para vocês notarem aí, e ele tampou uma célula, efetivamente, ó. Ele tampou a célula mesmo, tá? E fez a curva característica com e sem o diodo de bypass, tá? E aí essas duas curvas aqui são as duas curvas com e sem, né? O azul é com e o vermelho é sem. Essa setinha tá aqui não é por nada não foi erro meu não. Aqui é o ponto da curva característica que dá a potência nominal, né? Então dá para notar que o ponto de operação, né? O ponto de máxima potência, ele veio para cá, tá? O que aconteceu com os valores medidos? Com o diodo de bypass, né, a potência do módulo foi reduzida para 172 watts, ou seja, caiu um terço. Tá? Um terço do módulo foi desconectado, né? Parou, não está operando. Tá? Sem o diodo de bypass, a potência do módulo foi para 102 watts, tá? E a redução de potência foi drástica, né? 60% da potência foi embora. Isso quando ele sombreou um diodo de bypass, tá? Ele sombreou uma célula num submódulo. Tá tranquilo, pessoal? Entenderam? Experimento. Tranquilo. Nossa. Pronto. Depois Oi? Desculpa. Esse módulo aí tem quantos diodos de bypass? 3. 3, certo. Isso. Como é que a gente sabe que tem 3, Vitor? Cada 2 colunas é um diodo de bypass, certo? Tá? A cada 2 colunas de células é um diodo.
Então, aqui é um diodo, aqui é um diodo, aqui é um diodo. Pode pegar qualquer módulo fotovoltaico. A cada duas colunas, existe um diodo para cada duas colunas de módulo. Tá? Então, no segundo experimento, foi feito o quê? Tampou duas células, só que não foram qualquer duas células, né? Foi uma célula nesse submódulo aqui e uma célula em outro diodo, certo? Tá? Aqui é um diodo, aqui é um diodo, aqui é um diodo, né? Então, uma célula num submódulo, né? E outra célula no outro submódulo. O que aconteceu? Ele fez o mesmo, traçou a curva com e sem diodo, né? O ponto máximo de massa-potência pulou para cá. E aqui estão os resultados medidos, né? Com o diodo, a potência do módulo foi 81 watts. E reduziu 2/3, né? Aproximadamente 2/3 do módulo foram desconectados, né? Sem o diodo, bom, o módulo morreu, certo? Tá? 98% de diferença. A potência do módulo foi desprezível, né? Tá? E depois, no terceiro experimento, né, ele cobriu 3 células, né, em colunas diferentes, né? E aí, bom, nessa situação não tem diodo que resolva, né? Então a potência do módulo caiu, né? Perdeu totalmente a potência do módulo, tá? E isso demonstra a operação do diodo de bypass nos submódulos, tá? Com a célula totalmente sombreada. Ok, pessoal? Todos entenderam essa parte aí? Ok. Massa? Professor, Oi, pode falar. então dá para concluir aí que uma sombra em uma célula é muito grave, né? É quase a mesma coisa de uma sombra no submódulo inteiro. Isso basta uma célula estar completamente sombreada, tá? Observe que ela tem que estar totalmente tampada. Por isso que eu disse naquela hora. Uma sombra parcial não provoca a atuação do diodo. Tem que ser uma sombra mais intensa, entendeu? Ou seja, trocando em miúdos, ao invés de você ter uma sombra parcial, várias sombras parciais que fazem o diodo de bypass atuar. Entendeu? É isso que é a conclusão também. Bom? Agora vamos ver a sujeira. Eu quero que vocês me digam agora qual é a diferença, o jogo dos 7 erros, né? Qual é a diferença dessas duas fotos aqui, né? Dessa aqui e dessas aqui todas. Tá? O que está acontecendo aí? Expliquem para mim aí. A direção da sujeira, né? Uma está na horizontal, outra está na vertical. Então, uma está pegando só um diodo de bypass, a outra está pegando os 3, praticamente. E aí, pessoal, segunda opinião. A pergunta seria qual o melhor, vamos dizer assim... Dê suas opiniões, fala aí qualquer coisa. Bom, nesse caso aí, quando a gente pega uma célula que ela está com, vamos dizer assim, com a água com menor comprimento, vamos dizer assim, ela pega só um submódulo, né? E quando ela está na posição, vamos dizer assim, com a água maior, pegaria todos os submódulos e o rendimento seria lá para baixo, né? Beleza. Pessoal, é justamente isso aí, tá? Bom, essa segunda foto aí, você sujeira tudinho, né, que tá do lado esquerdo da segunda foto, tá cobrindo a célula toda, é? Tudo é sujeira. Porque assim, professor, é porque essas fotos aqui são de módulos de filme fino, tá? Mas é só que vocês analisam a posição da poeira,
tá? A posição da poeira. Então, esclarecendo melhor, esses módulos aqui da esquerda, eles estão instalados no formato que a gente chama de paisagem. Ok? Paisagem. E esse aqui é o retrato. Então, a primeira coisa, né? Vai ter um acúmulo maior, no caso, que não é paisagem aí, né? Isso, no modo... Não é que é acúmulo maior no paisagem. É para onde a lama ficou. Onde é que a lama da sujeira ficou? Ela ficou depositada na lateral do módulo. Aqui, ó. Ok? E aí, exatamente isso. Isso. E aí, como acho que foi o professor Vitor, alguém que falou, que a sujeira se acumulou num submódulo. Tá? Ou seja, os outros submódulos estão ok. Ou seja, se essa sujeira aqui for muito intensa, pode ser que ela ative o diodo de bypass desse submódulo. E aí vai tirar um terço. Um terço desse módulo, um terço desse módulo, um terço desse módulo, um terço desse módulo, um terço, né? Um terço de todos os módulos, ou seja, um terço do gerador todinho. Né? Tá. Ao passo que, quando a gente olha para o retrato, o que acontece? Como a sujeira sempre se acumula na base, né? Então, o que acontece? Ela está afetando vários submódulos. Aqui tem um submódulo, aqui é um submódulo, aqui é um submódulo, né? Então, o que acontece? Se essa sujeira for muito intensa, é possível que ela seja capaz de ativar o diodo de bypass dos 3 submódulos, ou seja, diminuir mais ainda o desempenho do módulo, né? Porque você tá sombreando mais submódulos, né? Mais submódulos sombreados, mais diodo de bypass atuando, né? Tá? Compreenderam, pessoal? Vocês entenderam esse efeito? Ok. Massa? Entendi, mas... Sim, sim. Pronto. Bom, o efeito da chuva... Só uma dúvida. Opa, pode falar. Esse modo paisagem, né, o modo retrato, tem a ver com a inclinação, né? A disposição da placa em relação à inclinação. Isso, exatamente. Só observando isso aí, eu sou tentado a dizer que o modo paisagem é mais interessante para a gente instalar do que o modo retrato. Ou essa escolha independe só depende do telhado, só depende do espaço. Se eu for fazer uma instalação, eu sempre opto por paisagem por causa desse efeito da sujeira. Existe alguma coisa nessa linha de escolha do modo retrato ou paisagem em função disso? Tanto faz. Veja só, professor e demais. O que acontece é o seguinte: o modo paisagem tem essa vantagem, né, da gente poder da sujeira se depositar na lateral do módulo, afetando, né, uma porção do submódulo, né, que não vai perder tanto desempenho. Porém, o que acontece? O modo paisagem, ele normalmente gasta mais material, tá, para se instalar. Então, e você precisa de um comprimento maior de telhado, né, para colocar ele, né? Entendeu? Então, é uma questão de se analisar durante o projeto, tá? Mas uma coisa já chama atenção, né? O modo paisagem é um modo que... O modo de instalação paisagem é um modo que a frequência de lavagem do módulo fotovoltaico, né, não precisa ser tão grande assim. Obviamente, depende da chuva, né? Tá? Porque uma coisa é a poeira se depositar no módulo fotovoltaico sem haver a chuva, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma época que muita chuva, então muita poeira está se depositando uniformemente no módulo, todo módulo aqui, né? Tá? Mas quando vem a chuva, o que acontece? Ela causa um efeito de lavagem, tá? Quando vem a chuva, reduz a perda de sombreamento, de perda de sujeira, né? A valores muito baixos. O que acontece?
a chuva vai lavar essa poeira todinha e vai levar ela para uma das bordas. E aí sim, se você está no modo paisagem, essa borda que a chuva vai levar a poeira vai ficar num submódulo. Se você está no modo retrato, toda essa sujeira aqui vai ser depositada, na verdade, na base do módulo. Tá? E aí o que acontece? A frequência de manutenção do modo paisagem pode ser menor, né, do que a frequência de manutenção do modo retrato. Tá? Já que o desempenho não é tão afetado assim, né? Isso, obviamente, com muito tempo de operação, né? Tá? Não é assim, 1, 2 dias que isso acontece, né? Isso aí são vários meses sem chuva, depois vem uma chuva, né? E aí acumula a sujeira na borda do módulo, tá? Ou várias semanas sem chuva, depois chove um pouquinho, aquela chuva que não molha, mas arrasta a poeira, né? Tá? Aí arrasta a poeira para a borda do módulo, aí passa mais um tempinho sem chuva, aí vem outra chuva, arrasta mais um pouquinho de poeira para a borda do módulo, e assim vai arrastando poeira. Tá? Então, se a gente está no modo paisagem, pode observar que esse efeito ele não vai ser tão prejudicial, né, no desempenho do sistema fotovoltaico, né, quanto o modo retrato. Então, dá para se imaginar que no modo paisagem você precisa de menos frequência de lavagem do que o retrato. Mas, obviamente, isso aí não é uma regra, porque depende da frequência de chuva também, né? Sobre o sistema, né? Tá? Ok, pessoal? Beleza? Ok, obrigado. Manuel, Oi, Vitor. eu queria entender um pouquinho melhor esse gráfico. Esse HL do lado esquerdo aí no eixo das ordenadas seria o quê? É a perda, vamos dizer assim, a perda por sujeira, tá? A perda vai aumentando conforme a poeira vai se acumulando no módulo, né? Entendeu? Aí, esses tracinhos pretos são as chuvas. Aqui, ó. É a chuva diária. É como se fosse a precipitação, né? É a precipitação, isso, tá? Certo. Então, e esse HL seria a perda poeira depositada ou a eficiência a queda de eficiência? É a perda de potência do módulo. Certo. Por sujeira, só por sujeira. Certo. Só devido à sujeira, entendeu? Aí, quando esses tracinhos pretos estão aparecendo, é porque choveu. Então, nesse aqui que eu fiz o desenho, o que acontece? Passou um tempão sem chover, né? A poeira se acumulou demais, né? A ponto de perder mais de 20% de potência no módulo, mas bastou uma chuva minúscula possível aqui, ó, que limpou o módulo fotovoltaico todinho, ou seja, retirou a poeira da frente do módulo, né? Tá? Beleza? Entendeu? Entendi. Tá. Obrigado. Beleza, nada. Bom, deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Tá, pronto. Então, nesse aqui que é o último slide desse assunto, pessoal, a gente mostra aqui, ó, o efeito, né, da sujeira sob a tensão, tá? Então, por exemplo, um módulo sem nenhum problema, 90 volts na série aqui, tá? Um módulo em paisagem que a sujeira se depositou, né, e o diodo de bypass atuou nesse submódulo, reduziu para 79,8 volts, tá? Agora, um módulo, no modo paisagem, que sujou demais aqui na base do módulo, os diodos de bypass atuaram aqui, ó. Então, basicamente, ele perdeu um módulo, né? Diminuiu 1/3 aqui da tensão, né? Então, o diodo de bypass mantém a corrente, vamos dizer que a corrente desses módulos aqui é 10 amperes, então está saindo 10 amperes aqui. Só que a tensão é menor, né? É aquele negócio, né? Todo benefício tem um custo, né? Então, o diodo de bypass manteve a corrente num patamar alto, porém a tensão diminuiu, né? Mas seria pior do que sem ele, né? Que aí a corrente ia baixar muito, né? E a tensão, consequentemente, né, ia ter uma perda maior de energia. Mas isso também, como eu falei para vocês, é um bom experimento para se mostrar, né, para os alunos esse efeito, tá? Da sujeira na posição do módulo. Obviamente não precisa ser a sujeira especificamente, né, pessoal? Aqui, ó, você pode fazer o quê? Ao invés da sujeira, você pode colocar qualquer coisa para sombrear aqui, entendeu? Qualquer coisa, um papelão,
uma madeira, a gente bota uma telha. Mas pode colocar qualquer coisa para sombrear o módulo, né? Sombreia o módulo e faz as medidas, tá? Beleza, pessoal? Ô, Manuel, os módulos de mercado, eles são... É comum ser só 3 diodos de bypass ou tem alguma variação? Os que mais A única variação que existe, Vitor, é quando você tem um módulo half cell, tá? O módulo half cell, como eles são 2 módulos, né, na verdade, então ele tem 6 diodos. Porque são 3 para um e 3 para o outro, entendeu? O módulo half cell, ele... tem uma figurinha aqui, né? Deixa eu voltar todos os slides aqui para mostrar o módulo half cell. Só um momentinho, pessoal. Módulo half cell, né? No módulo half cell, a gente tem um diodo aqui, um diodo aqui, um diodo aqui, um diodo aqui, um diodo aqui e um diodo aqui. Entendeu? É a única, vamos dizer assim, no momento da tecnologia, né? É a única situação, tá? Pessoal, seguinte, esse assunto aqui, ele acabou aqui, tá? A tecnologia fotovoltaica. E a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai para o próximo assunto, que seria o assunto de hoje mesmo, né? Que é a aplicação dos sistemas, tá? Então, eu vou tirar aqui esse slide. Esse slide já está lá na pasta, tá todinho lá, já tinha colocado ele lá, tá? E a gente vai agora para o outro slide, tá? Que é o dos sistemas. O que acontece é o seguinte, a gente fez o quê? O que a gente está fazendo? Não, a gente começou a nossa primeira aula, né? Falando sobre a radiância, né? Sobre a disponibilidade de radiância e tudo mais, né? Depois a gente chegou e pegou o módulo pegou a célula fotovoltaica, o efeito fotovoltaico, e colocou ele ali, né? Recebendo aquele radiância e viu o que acontece, né? Vimos todas essas problemáticas aí de sombreamento e tudo mais. E agora a gente vai pegar o módulo fotovoltaico, que a gente já conhece como é que ele opera, vamos dizer assim, né? Como é que ele funciona, quais são os detalhes dele, e vamos agora colocar ele num sistema, vamos dar uma utilidade para ele, tá? E a gente vai começar a primeira utilidade, vamos dizer assim, né? Nos sistemas isolados, embora que pareça que não são muito usados, mas existe uma necessidade grande de sistemas isolados no Brasil, né? Principalmente na região norte, né? Onde existem diversas comunidades que não são atendidas pela rede elétrica, tá? Então, os sistemas isolados, eles têm uma boa perspectiva de serem, né, resolverem esse acesso, né, à eletricidade dessas populações que estão em locais que assim, as empresas não têm interesse de puxar uma rede elétrica até, né, até lá só para atender aquela comunidade ali, né? Então, o que acontece? Os sistemas como um todo, os sistemas fotovoltaicos como um todo, né? Eles são classificados inicialmente ou são isolados da rede elétrica ou são conectados à rede elétrica. Tá? Quando a gente fala sistemas isolados, não é isso aí, Carlos, exatamente. É esse aí que eu estou falando, das comunidades da Amazônia. Tá? Quando a gente fala sistemas isolados, é porque eles estão isolados da rede elétrica, não é que eles estão isolados num lugar muito longe, não, tá? Mas eles estão isolados da rede elétrica. Eu posso ter um sistema isolado aqui, dentro do laboratório, tá? Por que está isolado, Manel? Porque é isolado porque ele não tem nenhuma conexão elétrica com a rede de distribuição de energia, tá? Por isso que chama de sistemas isolados. E, ao outro lado da moeda, são sistemas conectados à rede, que é o sistema que está conectado à rede, ou seja, tem uma interação com a rede elétrica, que a gente vai conhecer eles na próxima aula, tá? Bom, aí eu não vou comentar toda essa classificação aqui, tá? Mas, para os sistemas isolados, né, eles podem ter armazenamento de energia ou não, tá? Dependendo da aplicação. Normalmente, os sistemas que não têm armazenamento de energia e são isolados, eles têm essas aplicações aqui de bombeamento, né? Mais recentemente, a alimentação de eletrolisador, né?
Normalmente é isso aí. Ou seja, são equipamentos que funcionam só quando tem radiância, quando não tem, não funciona, né? O fato do sistema ser isolado é que ele só funciona quando tem sol. Quando não tem sol, ele não funciona. Tá? Basicamente, essa é a regra. Tá? Por que a gente coloca a acumulação de energia, o armazenamento de energia? Para que ele tenha uma maior autonomia, ou seja, mesmo sem o sol, o sistema funciona, né? Por quê? Porque a bateria armazenou energia, né, que foi recebida do sol durante o dia, né? Tá? Do mesmo jeito, os sistemas conectados à rede podem ser com armazenamento ou não, né? Mas normalmente são para injeção de energia na rede elétrica, né? A gente vai discutir isso no próximo aula. Bom, o bombeamento, tá? Que faz parte do nosso curso, né, do Qualifica Mais, tal. É importante a gente falar desses sistemas, e se vocês tiverem a oportunidade de comprar uma bombinha, né, não é ter um poço, mas com uma caixinha d'água pequena, né, só para a bombinha ficar funcionando e eles verem esse processo, né. E até um exemplo do efeito das sombras, né. A gente normalmente essa parte da sombra a gente faz de duas formas. Ou a gente mede a corrente de tensão, né? Sombreando uma parte do módulo, ou então pega o módulo, liga na bomba e faz a sombra no módulo. Sombreando o módulo, dá para notar claramente que a bomba vai diminuir a vazão, né? Tá? Então, os sistemas de bombeamento, eles são uma aplicação importante dos sistemas isolados, tá? Eles não precisam de armazenamento elétrico, porque o reservatório já é o armazenamento, né, do sistema, tá? Ou seja, a bomba funciona para encher o reservatório, né? Se não tem sol, o reservatório tem água e ele continua, né, fornecendo água para a comunidade ou para que seja, né? O bombeamento pode ser para qualquer tipo de aplicação de água, né? Ou seja, irrigação, né? A alimentação de animais, água para a comunidade mesmo, né? Para as pessoas, tá? Então, a função da água, né? Pode ser qualquer uma. O que está acontecendo é que quem está retirando, né, a água do poço ou do lago, né? Da represa, é uma bomba que está sendo acionada pela energia solar. Tá? Essa é a única diferença. Então, assim, é uma aplicação interessante que aqui e acolá aparecem, né? Pessoas interessadas, principalmente o pessoal que tem sítio, fazenda, né? Tá? Que tem irrigação, principalmente, né? Que usam muita água, né? E que tem bombas de alta potência, gastam fortunas de energia elétrica, né? É uma boa aplicação para esse tipo de situação. Agora, o sistema isolado com armazenamento de energia, né? Tipicamente é esse esqueminha aqui, tá? O que acontece? Esse tipo de sistema, para que ele serve? Não. Basicamente, ele serve para alimentar algum tipo de carga, tá? Essas cargas podem ser o quê? Pode ser uma iluminação, tá? Pode ser uma geladeira, né? Uma geladeira de vacina, por exemplo, uma geladeira qualquer. Pode ser um sistema de sinalização, um sistema de instrumentação, né? Que você não quer que ele dependa da rede elétrica, tá? Então, mais na frente eu vou mostrar umas aplicações, algumas fotos para vocês, tá? Dessas aplicações. No caso do sistema a alimentação de cargas, né, que a gente tem armazenamento, a gente tem as baterias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. O controlador de carga, ele é o cérebro do sistema, né? Ele, na verdade, ele controla o quê? Ele controla a carga da bateria. Tá? Esse cara aqui não é para controlar as cargas elétricas aqui não, tá? Isso aqui não. O controlador de carga, ele controla a carga da bateria. Isso, cerca elétrica. Boa, Érica. Cerca elétrica também. Tá? Exatamente. Hoje tem até aquelas luminárias LED, né? Com um módulozinho em cima. Também é um sistema isolado. Tá? Desse jeitinho aí também. Tá?
o controlador de carga controla a carga e a descarga da bateria, tá? Os módulos fotovoltaicos fornecem energia para o sistema e o inversor, ele só faz a conversão CCCA, tá? Esse inversor aqui, né, ele é específico para sistema isolado, ele não pode ser conectado à rede elétrica, tá? Aqui você não pode pegar e botar na tomada da rede de casa, não, ele vai dar um TB, tá? Vai dar um curto-circuito bem grandão. Por quê? Porque ele não foi projetado para ser conectado na rede elétrica, tá? Então, o inversor para sistema isolado, ele é específico só para sistema isolado. Tem que verificar nas especificações dele esse fato de ser isolado, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das baterias. As baterias, né? Bom, não precisa falar muito sobre elas, vocês já sabem, né? Bateria armazena energia, tá? E ela vai descarregar quando não tem radiância. Quando não tem sol, né, radiação solar, a bateria que vai fornecer energia para a carga, tá? Ou então quando está chovendo, quando está nublado, quando está insuficiente, né, a energia que vem do módulo é insuficiente para alimentar a carga, né? A energia que vem do módulo é insuficiente para alimentar a carga, então a bateria que vai fazer essa função, tá? Ela está ali para regular, para manter a carga sempre energizada, sempre funcionando, quer tenha sol ou não, tá? Normalmente essas baterias são de 12 volts, né? Aquelas baterias típicas tradicionais de 12 volts, tá? E se você quer tensões maiores, você vai colocar mais baterias em série, mais corrente, mais autonomia em paralelo, né? E aí vai formar os bancos de bateria, tá? Outra coisa importante sobre as baterias é que para aplicação, né, em sistemas isolados, a gente não pode usar bateria automotiva, tá? A bateria automotiva é para carro, tá? A bateria que se usa em sistemas isolados, sistemas de energia de armazenamento solar, o que seja, são as baterias estacionárias, tá? Por quê? Porque elas foram projetadas para ficar parada. Para você colocar a bateria ali em cima da madeira, né, da estante, que seja, e ela fica paradinha ali a vida toda, tá? A bateria automotiva ela foi projetada para ficar em movimento, para o eletrólito ficar em movimento, para ele não ficar decantado, né? E outra coisa, a bateria automotiva foi projetada para dar partida no motor, né? Ou seja, para fornecer uma alta corrente por um curto espaço de tempo, né? Curto período de tempo, né? A bateria estacionária não. A bateria estacionária foi projetada para fornecer uma corrente constante por um longo período de tempo, né? Então, a espessura da grade, né? Os materiais que formam a bateria, eles são diferentes, tá? Se você usa bateria automotiva em aplicações isoladas, ela vai funcionar? Vai funcionar. Só que ela não vai durar o tempo que você espera que ela dure, tá? Uma bateria estacionária, ela tem uma vida útil aí, ó, de 3, 5 anos ou mais, tá? A gente tem um exemplo numa das nossas estações que tem uma bateria lá, tem 2 baterias lá estacionárias que elas estão lá operando desde 2017. Isso, 2017. Desde 2017. A bateria está lá funcionando, tá? Ou seja, quase 6 anos. 6 anos operando, tá? Então lá, firme e forte. Ainda, né? Bom, qual é o problema da bateria, Manuel? A bateria, a vida útil da bateria, né, ela depende de duas condições, tá? Primeiro, a profundidade de descarga. E depois, né, a profundidade de descarga versus o número de ciclos, tá? E a temperatura. A temperatura é uma grandeza que afeta o desempenho da bateria. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui da esquerda, tá? Esse é gráfico de catálogo de baterias, tá? Nesse gráfico da esquerda, se você observar direitinho aqui, ó, se eu submeter a bateria a uma temperatura de 60 graus,
eu vou perder 20% da vida útil da bateria. Tá? Então, as baterias não podem estar na temperatura de operação muito alta. Tá? Então, tanto que os fabricantes, né, eles sempre recomendam em locais ventilados, né, em locais que tenham um exaustor, né, para fazer uma movimentação, do ar, né, do ambiente, né, até porque quando elas estão carregando, né, depende do tipo de bateria, elas produzem, né, hidrogênio, mas essas baterias seladas hoje não produzem mais, né. Então, normalmente se recomenda que locais ventilados, né, sem estar exposto à radiação solar, né. Para quê? Para que a temperatura de operação da bateria não fique muito alta, né? Se você observar aqui, ó, por exemplo, 50 graus, você já perde aí 10% da vida útil, né? 10% da vida útil, quando você perde um percentual da vida útil da bateria, pessoal, significa que você vai ter que trocar a bateria com uma frequência maior. Se você esperava trocar ela com 5 anos, você, por exemplo, você perde 20%, você vai trocar com 4 anos. Né? Então, os indicadores financeiros do projeto vão ser afetados, né? Porque você trocar um banco de baterias um ano antes, né? Isso significa que você vai ter um gasto de operação maior, né? Entendeu, pessoal? Essa parte aí? Professor? Oi, fala, Carlos. Então, aqui, por exemplo, em algumas comunidades, né, da Amazônia, a concessionária, através de uma empresa contratada, instalou alguns sistemas desses isolados nos telhados de algumas casas em algumas comunidades. O que é interessante é que o banco de baterias ele fica dentro da casa da pessoa, da unidade consumidora, perto da cama. É mesmo? Caramba. Então, eu acho que isso não é adequado, né? Fica embaixo da cama. Fica do lado da cama, o banco de baterias, num caixote. O que o senhor tem a falar sobre isso aí? Tem umas fotos daqui a pouco, professor. Deixa só eu avançar um pouquinho. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiramente, as baterias hoje, elas não emitem mais gases. Né? Aquele vapor ácido, né? Quando ela está carregando, tá? Então, ela não emite mais esses gases, porque elas são seladas, são sem manutenção, né? Antigamente, isso era um grande problema, né? Que a gente tem que colocar as baterias na sala de baterias, né? Se alguém trabalhou em telecom, né? A gente tinha uma sala de baterias que tem um exaustor, né? Que era um ambiente classificado, né? E tudo mais. Hoje em dia, as baterias elas são seladas, né? Ou seja, elas não emitem gases ácidos, né? Nem hidrogênio, nem nada, tá? Então, e também não precisa estar completando eletrólito, nada disso. Então, devido a isso, elas podem ser colocadas em qualquer lugar, tá? É tanto que, não sei se vocês já viram alguns equipamentos, por exemplo, a foto, né, que eu coloquei do Datalog, a bateria fica dentro da caixinha do Datalog. Você está colocando um equipamento eletrônico do lado da bateria? Sim, por quê? Porque aquela bateria ela não emite nenhum tipo de gás. Ela não corrói, não emite nenhum tipo de substância gasosa para afetar nada eletrônico, tá? O grande problema que eu vejo nessas situações, professor, é a manuseio das pessoas, né? Porque a bateria está energizada, né? Tem os polos ali, né? As polos da bateria, esses carinhos aqui, ó, né? Tá? E isso normalmente fica exposto, né? Então, a pessoa chega ali com, sei lá, uma placa metálica, né? Uma faca, né? Uma peixeira, o que seja, encosta nesses terminais aqui, ela vai tirar uma foto, né? Um flash, né? Bem intenso, né? Vai dar um curto-circuito aí daqueles na maior, né? Tá? Então, o risco maior que eu vejo a situação aí, professor, são as pessoas, né? Colocarem objetos metálicos, né? Próximo da bateria e causar um curto-circuito, né? Agora, quanto à emissão de gases, não. Tá? Para testar ainda não. Para testar se está com carga, né? Para testar. Joga um chave para testar o outro. Perfeito. Isso. Tem os mecânicos por aí que faz, né? Isso aí, né? Deixa eu testar que a bateria tá boa. Aí
Passar as faíscas, né? Putz. Bom, vamos lá. Então, isso é questão da temperatura, tá? E outra questão é os ciclos. Só para complementar o pensamento, então quer dizer que hoje as baterias são tão tecnologicamente protegidas que também evita-se a explosão delas, né? Sim, isso é, porque elas não... assim, elas são elementos fechados, tá? A não ser que haja uma sobretemperatura, uma sobrepressão, ou alguma falha no carregamento, na sobrecarga de corrente na bateria, que ela aumenta a temperatura, né, e estufe, tá? Mas, tirando isso aí, não há nenhum perigo de ela estar perto das pessoas. O maior perigo é, mais, na verdade, das pessoas, não a bateria, né? As pessoas que vão mexer com a bateria, né? Não a bateria. Entendi. Bom, esse é o meu ponto de vista. Agora, pessoal, nesse outro gráfico aqui da direita, esse aqui é a relação de ciclos de carga e descarga versus profundidade de descarga. O que é isso, Manuel? Entenda o seguinte, profundidade de descarga é o quanto eu descarreguei a bateria, né? Imagina a bateria como sendo um copo que está cheio de água e eu vou descarregar ela, né, todo dia um percentual, tá? Então, eu posso descarregar 10%, eu posso descarregar 20%, 30% e assim vai, né? Tá? Se eu fiz um projeto no sistema e eu descarrego, e eu calculei, né, essa descarga, e ela vai dar, por exemplo, aí 20%, isso é 1%, tá? 20%, isso significa o quê? Isso significa que, para uma profundidade de descarga de 20%, essa bateria só vai aguentar, teoricamente, 1.500 ciclos de carga e descarga. Entenderam? 1.500 ciclos de carga e descarga. Ou seja, num sistema isolado solar, né, a carga e a descarga, na verdade, é um dia, né? Porque toda noite ela descarrega, isso é dividido por 365, Manuel. Toda noite ela descarrega, todo dia ela carrega. Então, para um sistema isolado solar, pessoal, um ciclo de carga e descarga significa um dia. Tá? Um dia. Então, se você projeta para que ela tenha 1.500 ciclos, ela vai... aquela vida útil da bateria, ela vai demorar 1.500 ciclos. Se cada ciclo ocorre num dia, né, aí você dividindo por 365, você vai ver quantos anos essa bateria vai ficar por lá. Entenderam? Tranquilo? Vai dar aí aproximadamente 5 anos, né? Ô, Emanuel. Desculpa, Manuel. Confundi aqui. Manuel, você tem um gráfico desse para a bateria automotiva, para comparar, porque nesse caso aí, os ciclos de carga e descarga, 20% é considerado já uma descarga profunda. A automotiva seria quanto o normal dela? Eu não tenho esse gráfico para automotiva, mas não é que a gente chama descarga profunda. Quando a gente fala no sistema isolado, a gente tem uma outra concepção, tá? Que é justamente essa relação de ciclos por profundidade. Tá? Então, por exemplo, se eu aumento a profundidade de descarga, dá para vocês notarem aqui, né, que essa bateria vai durar menos. Então, por exemplo, vamos dizer... essa parte foi entendida. Né? Mas, assim, o que eu queria completar é o seguinte para tu. Essa concepção de profundidade, da descarga profunda da bateria ou não, no automotivo, isso não tem esse conceito não existe aqui no sistema isolado. Entendeu? O que existe no sistema isolado é a relação entre profundidade de descarga e número de ciclos. Essa relação é a que governa todo o projeto do sistema. Tá? Ou seja, se você
Tu tem alguma informação, Manuel, sobre carro elétrico, bateria de carro elétrico? Porque eu estou vendo que para carro elétrico você consegue usar mais a bateria, certo? Eles recomendam que você pode usar até 70% aí da carga da bateria, não passar disso aí. Ah, tá. Isso, Manuel, é o seguinte, porque essa bateria aqui é para os sistemas isolados, mas essa bateria aqui é uma bateria de chumbo ácido, tá? Essas baterias aqui, ó, chumbo ácido, ok? Para as baterias de lítio, isso aqui é sem comparação, tá? Uma profundidade de descarga de 20, 30% vai dar aí milhares de ciclos, será 20 mil ciclos, tá? 10 vezes mais. E no carro elétrico, como as baterias são de lítio, tá? Eu acho que tem uma vida útil bem maior. Ou seja, você pode trabalhar com a profundidade de descarga maior. Entendeu? Quando a gente está trabalhando com bateria de chumbo ácido, a gente tem que ficar preocupado com essa relação aí, porque a bateria de chumbo ácido, ela tem uma relação muito estreita entre profundidade de descarga e a quantidade de ciclos. Já com a bateria de lítio, essa relação não é nem muito o problema. Porque a quantidade de ciclos da bateria de lítio é tão grande que a gente nem está preocupado com isso. Pode colocar aí 70%, 80% de descarga e a vida outra da bateria de lítio não vai nem chegar perto da melhor condição da bateria de chumbo ácido. O problema é o custo, né? Muito mais caro, né? Então, aí gargalo aí que atrapalha. Exatamente. Então, e a bateria de lítio, ela tem o BMS, né? Tem todo um controle, né, de carga da bateria, que a chumbo ácido não tem tanto assim, né? Então, é de se analisar, tá? Eu sempre falo para meus alunos que é uma questão de análise financeira, verificar se é melhor botar uma bateria de chumbo ácido ou de lítio. Tá? Ô, Manuel, em relação à profundidade de descarga, esse é um compromisso também com o projeto, né? Se eu quiser uma profundidade de descarga menor, eu vou ter que usar mais baterias. Mais baterias, e aí fica mais caro. Aumenta o custo, mas a vida útil vai lá para cima, né? Exatamente, perfeito. Então, é justamente essa relação. Se você quer menor profundidade de descarga, você vai ter que colocar mais baterias no banco. E aí a vida útil vai se estender, mas só que isso vai ficar um custo mais caro no CAPEX, né? E no OPEX também, quando chegar a vida útil dela, né? Se você colocar menos baterias, essas baterias vão durar menos, né? Mas aí vai ter um custo de reposição da bateria, né? Eu fiz foi um ano passado, né, na turma do curso de engenharia, eu pedi para eles fazerem um projeto considerando isso. Considere profundidade de descarga X e Y. Agora, analise toda a parte financeira, considerando 2 tipos de profundidade de descarga, né? Mas não faça isso com os alunos não qualificam mais, senão eles não vão ficar malucos, né? Mas essa relação é importante todos entenderem, tá? Da profundidade de descarga com... Isso vai dizer por que tem tanta bateria naquele banco ali, né? O cara calculou por que tem tanta bateria ali, né? E outra condição, pessoal, E outra condição é o custo da troca da bateria, tá? Nessas comunidades muito isoladas, né? Tem um custo de levar a bateria para lá e trazer a bateria, né? Você não vai pegar a bateria velha e jogar lá, né? No meio do mato lá, né? Tem que trazer para reciclagem, né? Então tem um custo para fazer isso, tá? Então, isso tudo entra também no custo, tá? Isso, tem um monte de... Isso aí, Emerson, beleza. Tem um monte de variáveis aí para fazer um projeto. Tá? A gente está tratando do sistema aqui como um todo, né? Só para entendimento do funcionamento, né? Para você poder fazer alguma prática com os alunos, né? Mas esse tipo de questão de projeto, né? Já é outro próximo nível, né? É só mais uma dúvida. Em relação ao sistema de bombeamento de água, que não usa bateria, no caso, né? Eu tenho o controlador ali, que vai mandar a carga para a bomba. Ele é um controlador diferente ou... Diferente, é outro. É específico para bombeamento. Específico para bombeamento sem bateria. Sem bateria. Não, bombeamento não tem bateria. Não tem bateria. Não é para ter bateria. Sim. Entendeu?
E o inversor do bombeamento, ele é específico, ele já sabe que a irradiância vai variar, então ele tem um controle de frequência na alimentação da bomba, para que ela mantenha lá otimizado, né? Então tem várias questões aí nessa parte. Eu tenho lá no campus, eu tenho um controlador de carga, né, que eu poderia ligar a saída 12 volts, ligar numa bateria, mas esse ligar numa bomba, né? Mas esse controlador de carga exige a bateria, então ele não seria adequado para usá-lo sem bateria, né? Assim. Não, professor, não é bem assim. O que eu quero dizer é o seguinte: as bombas, né? As bombas para o sistema de bombeamento, elas podem ser de corrente contínua ou alternada, tá? Se a bomba for de corrente alternada, você obrigatoriamente vai ter que ter um controlador de frequência, um inversor de frequência específico para bombeamento solar, tá? Mas se a bomba é de corrente contínua, das duas uma. Ou você pode ligar a bomba direto no módulo, e ela funciona, tá? E aí eles se controlam lá. Ou você pode ligar ela num controlador, né, num conversor, CCCC, para manter, para otimizar lá o ponto de operação do gerador, né, e tudo mais. Tá? Dependendo da potência da bomba que você tem aí, se for de corrente contínua, você pode colocar nesse controlador de carga aí, entendeu? Vai funcionar. Só que, assim, na prática, a gente não faz isso. É isso que eu quis falar. Na prática, a gente não liga bomba com bateria. Não tem sentido fazer isso. Entendeu, professor? Fala aí, bom. Eu acho que naquele esquema, Manuel, que tem do bombeamento, não sei se você pode voltar aí. Pode. O controlador, eu acho que é o sistema de controle da bomba com o sensor de nível, essas coisas, não é isso? Isso, exatamente. Ele tem tudo. Ele tem sensor de nível, tem sensor de nível do poço, inferior e superior, né? Do poço e da caixa, né? Se algum deles encher ou secar, ele desliga a bomba, né? Ô, Márcio, pode falar. Manuel, bateria de chumbo ácido, ela normalmente tem um efeito memória. Nessa sua vivência aí com o sistema solar, tem observado isso? Não tenho ouvido falar sobre esse efeito. Tá? Esse efeito memória na bateria de chumbo ácido? O chumbo ácido tem essa característica. Se ela não se descarrega muito, ela começa a formar uma oxidação nas placas internas e tem um problema. Né? Isso eu vi muito em bateria tracionária, que é uma bateria até melhor do que a estacionária. Mas aí a pergunta, a sua vivência, se você observou isso alguma vez? Não, assim, eu não tenho ouvido falar sobre esse tipo de problema, entendeu? Porque, assim, as baterias que são específicas para sistema isolado, né, elas não podem ter esse tipo de... Né, naturalmente, elas não podem sofrer desse mal aí, porque quando você faz um projeto num sistema desse, você já estabelece o nível de profundidade de descarga. Não é igual à bateria tracionária, que o cara usa até ela acabar, depois vai lá e troca a bateria, bota para carregar. Não, na bateria do sistema isolado, ela não é assim. A filosofia do sistema isolado é que você, durante o projeto, você vai estabelecer a profundidade de descarga da bateria. E ela vai ficar descarregando aquele tantinho ali, sempre, todo dia. Então, assim, a memória para esse tipo de situação, se houver, né, ela quebra todo o conceito do sistema, entendeu? Então, eu acredito que para baterias estacionárias, para sistemas isolados, né, bateria solar, o pessoal chama também, ela não sofre desse efeito aí, tá? Porque senão não tem sentido. Os controladores de carga, eles deveriam ter mais inteligência e fazer uma carga de equalização para tirar o efeito memória, né? Então, isso não, os controladores de carga não fazem isso. Eles simplesmente carregam a bateria, né? Tá? Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu tenho visto. Mas a sua vivência, no caso, né? Você não está observando, então... Não observei, não. Nas baterias, a gente tem as nossas 20 estações, né, sob minha responsabilidade da rede solar e métrica,
Nenhuma tem esse tipo de problema. As baterias acabam mesmo por vida útil mesmo, né? Da qualidade da bateria mesmo, ou a temperatura que ela foi submetida, né? Não por efeito memória. Manuel, Oi. desculpa aí, mais uma dúvida. Não, pode ter verdade. Pergunta. É o seguinte, eu acho que alguém perguntou aí, eu tive que tirar o fone um momento, sobre a questão da descarga profunda, né? Você falou aí que não tem observado efeito de memória, mas a questão de aquela tensão mínima, né? Tem uma questão de não deixar a bateria descarregar Tá. em um nível. Isso, beleza, se acontecer beleza. a descarga profunda, você tem observado que realmente pode danificar a bateria ou não? Isso. Deixa eu só avançar só um pouquinho aqui, que é nesse slide aqui que eu vou falar sobre esse negócio da descarga profunda. Dessa proteção, tá? Deixa eu falar logo, aproveitar logo que já estou com ela, né, aqui. As baterias, né, elas não podem descarregar profundamente, 100%. A bateria de fundo baixo, principalmente, você não pode descarregar ela 100%, né? Porque isso afeta muito a vida útil dela. E aí acontece que o controlador de carga, ele tem uma função de proteção da bateria. Por isso que o controlador eu falei no início, o controlador de carga, ele está sempre observando a bateria e não as cargas que estão sendo alimentadas, tá? Então, o controlador de carga, ele tem as proteções de sub e sobretensão. Na verdade, é só subtensão, né? Então, por exemplo, um valor típico de subtensão, né, que o controlador de carga desconecta, é 11,5 volts, tá? Que é mais ou menos o estado de carga de 20% aqui, ó. Tá? Para quê? Por que ele faz essa conexão? Para não deixar a bateria descarregar demais. Quando ela aprofunda demais a carga, por exemplo, sei lá, deu algum problema lá nos módulos fotovoltaicos, ou passou uma semana chovendo e o projeto foi estabelecido para 3 dias, né? E passou uma semana chovendo, a bateria foi descarregando. O que vai acontecer? Ela vai chegar num nível de tensão tal que o controlador de carga vai desconectar as cargas elétricas. Vai tirar vai parar a descarga da bateria, desconectando as cargas que estão sendo alimentadas, né? E aí, com isso, ele preserva a bateria, tá? É a proteção que existe, né? No controlador de carga. Todo controlador de carga, pessoal, tem essa proteção. Todos eles, solar, tem essa proteção de desconexão por baixa tensão, tá? E ele só volta a reconectar, né, quando a tensão sobe para 12,5, né? É uma esterese que tem, né? Porque quando vocês sabem, né, quando você está descarregando a bateria e de repente tira, né, a corrente da bateria, a tensão sobe um pouquinho, né? Tá? Então, para esse subir um pouquinho, não voltar a carga de novo, né? Então tem uma esteresezinha de 1 volt aí, para que eles realmente só volte o sistema normal, né? Quando houver uma tensão vinda dos módulos fotovoltaicos, né? Suficiente para carregar a bateria, né? E tudo mais. Foi isso aí que perguntasse? Exato. Era isso mesmo. Eu queria entender essa questão da porcentagem de descarga, se era tensão, se era uma faixa de tensão. Beleza. De tensão. Manuel, Oi, Marcelo, fala aí. Tu falaste dessa questão do controlador de carga e tudo mais, dele fazer esse controle. A gente teve um problema aqui no campus, eu não sei se vocês receberam, e os outros colegas aí dos outros campos também, receberam uns postes solares. E aí, assim, quem fez a instalação foi uma empresa aqui e tudo mais, e num período de tempo muito rápido, os postes eles começaram a dar problema de não se manter ligados pela noite e tudo mais, ficar piscando, até que não funcionaram mais. A gente foi verificar e as baterias foram danificadas, e a minha conclusão é que essas baterias foram danificadas por conta da qualidade do controlador de carga, né? Então, a gente tem controlador de carga PWM, MPPT, que faz esse controle aí.
eu não sei se esse kit foi aí para vocês, mas a gente mesmo. abriu aqui o controlador de carga e era um negócio assim horrível, né? Então, assim, de citar assim, para o pessoal sobre essa importância do controlador de carga e de repente a gente se identificar assim, olha, esse controlador de carga aqui não utiliza porque ele vai danificar, o teu banco de baterias. Exatamente. Não, a gente recebeu também isso aí, foi o mesmo problema. Foi o controlador de carga, tá? Só para todo mundo ficar ciente, pessoal, a gente fez uma compra aqui no Instituto Federal de Pernambuco de alguns postes, né? Solares, que a gente chama, né? Com bateria e tudo mais. Só que o controlador de carga, né, veio com esse problema aí. Como a gente comprou, né, depois instalou, né? Aí quando foi operar, funciona bonitinho. Mas com o tempo, né? O controlador de carga ele não controla essa desconexão aí, não tem essa desconexão aí, tem um problema dessa desconexão aí, e ele vai descarregando a bateria mais profundamente possível. Ou seja, a vida da outra bateria vai se embora rapidinho, tá? E ao passo que a bateria fica inutilizada, tá? Porque ele descarrega a bateria até o último elétron ali. Então, foi esse dor de cabeça aí, quem teve com esse controlador de carga. Por isso que o controlador de carga é importante. Essa proteção de tensão, subtensão da bateria, é a parte mais importante do controlador de carga, porque ele protege a bateria, né? O investimento da bateria é muito grande. E o custo de troca da bateria é muito grande. Então, tudo que você puder fazer para manter, né, a vida útil da bateria, melhor. Temperatura baixa profundidade de descarga, né? Tudo para manter a vida útil da bateria dentro do nominal, né? Bom, boas práticas de armazenamento de bateria, né? Então, como a gente já comentou sobre isso aí, né? Local seco, arejado, né? Também a temperatura muito baixa a gente não pode também colocar no ar-condicionado a bateria, né? Temperaturas baixas, né? Reduzem a velocidade da reação da bateria, né? Então, não pode colocar ela no piso, né? Tá? Porque a temperatura baixa reduz a velocidade das reações químicas, né? Na bateria, tá? Aí ela perde autonomia, né? Perde capacidade. Mas não é que ela perde capacidade porque o piso está pegando a energia da bateria. É porque o piso é mais frio, né? A bateria fica mais fria e a velocidade das reações da bateria são mais lentas, né? Então, a capacidade da bateria é menor, tá? É só por causa disso, não é por causa do piso que pega a energia da bateria, não, tá? Então, aqui algumas fotos de armazenamento de bateria, elas ficam dentro de caixas. Normalmente se usa madeira, né? Estante metálica é mais cara, né? Óbvio, mas normalmente são estantes de madeira, né? São pallets, né? Acho que tem uma foto aqui de um pallet, não tem não. Essa bateria estão aqui nessa foto da esquerda, estão sobre, não dá para ver aqui dentro, mas elas estão sobre um pallet, tá? Sobre madeiras assim. Então, tudo para isolar pelo menos da temperatura baixa do piso, né? Em local fresco, arejado, né? Sem estar exposto ao sol, né? Principalmente. Ô, Manuel, então quer dizer que se não estiver sendo utilizada a bateria, ela pode ser guardada no piso? No piso? Se ela não estiver sendo utilizada no momento. Rapaz, assim, nem na fábrica eu vejo eles fazer isso. No piso. Normalmente as pessoas colocam sobre uma madeirazinha, entendeu? Porque colocar no piso, você diminui a temperatura da bateria. Não é que a vida útil dela vai se deteriorar, né? Mas é porque a capacidade dela diminui, entendeu? Não, mas se eu estiver armazenando sem utilizar, tipo, eu vou utilizar só daqui a 15, 20 dias. Aí eu posso deixar ela lá. Assim, eu não diria, bota lá, né? Mas, bom, se tá faltando, não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Se tá faltando, não tem onde colocar, bota no piso lá, né? A gente já fez isso aqui. Algumas baterias deixou no piso mesmo, porque não tinha onde colocar, né? Depois que a gente arranjou a madeira, botou em cima, né? Mas, assim, em questão do colocar no piso, é a questão da temperatura, tá? Porque normalmente as baterias têm uma caixa de
de termoplástico, né? Então a umidade não vai penetrar na bateria, né? Nada disso aí, né? Entendeu? Então é mais a questão da capacidade da bateria, entendeu? Se não tem que colocar, bom, bota lá no chão, né? Mas, assim, não se recomenda fazer isso, né? Principalmente em operação, tá? Beleza? Ok. Isso, Maria, já é 3h30. Ah, mas tá quase acabando aqui. Vamos lá. Modo de ligação. Bom, isso é uma prática legal de se fazer, pessoal. Pegar uma bateria pequenininha, não precisa ser uma bateria enorme, né? 200 ampere-hora. Pega uma bateria pequenininha, aquelas baterias de 7 ampere-hora, tá? Pega um módulo pequenininho, um controlador de carga de 10 amperes, né? E monta um sisteminha desse, tá? Se você conseguir comprar aqueles inversores mais baratinhos, mais pé duros, né? Monta um sisteminha isolado só para demonstrar ele operando, tá? Para eles entenderem a conexão, tá? O que acontece com o controlador de carga é justamente essa figurinha aí. Esses controladores de pequena capacidade, né? Eles têm eu não digo que eles são anti-estagiário, tá? Mas, bom, ele sempre indica quais são os terminais do módulo. Eita, acho que já está chegando a minha hora. Pessoal, só um minuto, deixa eu responder aqui ao patrão. Ih, Maria. Já está na última apresentação. Eita. Pessoal, mas... Ih, mas eu vou ter que sair. Vamos? Deixa eu ver. Não dá para participar, não. Pessoal, eu acho que eu vou ter que parar a aula aqui. Porque o pessoal já está me chamando lá para reunião lá na CETEC. Pessoal, na próxima aula, acho que amanhã, eu vou... Vamos parar por aqui, pessoal. Infelizmente. É amanhã. Tá? É amanhã a próxima aula, tá? Aí de 2 horas mesmo, não? Amanhã? 2 da tarde, hora normal. Tá, pessoal? Infelizmente, eu vou ter que parar agora, tá? Que eu tenho que dizer para vocês que tinha reunião na nossa CETEC. O pessoal já está me chamando aqui. E aí, amanhã a gente continua a partir daqui. A partir daqui só tinha umas fotos, só para comentar algumas instalações. E a gente continua conversando amanhã. Tá bom, pessoal? Valeu? Ok. Manuel, obrigado, Léo. Desculpa aí pelo alvoroço, mas é porque me chamou agora. Vem, tá começando. Tranquilo, tudo bem. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa sorte aí. Tchau, gente. Até mais.